Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que estejam orando também pelo nosso presidente. Ele que teve aí problemas de saúde, foi internado, esteve na UTI sim, mas graças a Deus, após exames preliminares aqui em São Paulo, foi descartado uma cirurgia de emergência, tá? Então ele vai fazer um tratamento mais conservador. Vamos continuar orando para que a sua saúde se restabeleça e fique no melhor nível o mais rápido possível, tá bem? Vamos continuar. Fizemos orações e já tivemos aí atendido que ele não vai precisar operar, tá certo? Graças a Deus por isso. Então vamos continuar. Vamos continuar nessa corrente de oração, é uma corrente do bem, tá bom? Eu falo corrente do bem, eu só lembrei dos esquerdistas, os desejos dos esquerdistas no Twitter, sabe? Depois, se vocês puderem, dê uma olhada no que Bárbara Gância escreveu sobre o estado de saúde do nosso presidente aí. É realmente uma pessoa demoníaca. Mas vamos seguindo. Hoje o assunto que eu quero trazer aqui com vocês, tá, pra gente analisar aqui, é justamente um dispositivo que estava desativado já há muito tempo, mas que pode ser reativado, tá? Ele estava desativado desde o fim da Guerra Fria. Pode ser ativado aí a qualquer momento, mas não com a União Soviética, não com a Rússia, com a China, tá certo? Então vocês vão saber já o que é. Antes eu queria agradecer a todos vocês que estão colaborando aí pelo Pix. Fiz uma prestação de contas lá no canal do Telegram, você pode entrar lá e ver também, tá? Mostrei quanto gastamos até agora de material sobre a reforma do estúdio, quanto gastamos com as compras de material, quanto será a mão de obra do pedreiro. Então tem tudo relacionado lá. Quanto arrecadamos de Pix até agora. No caso de arrecadar mais Pix do que eu vou gastar, a diferença e o que sobrar será doado, feito caridade com isso, tá certo? Não vai ficar para mim, pode ficar tranquilo. Então se você quiser colaborar e puder colaborar, tá aqui o Pix, tá bem? Como eu digo sempre, as obras iam sair, o estúdio ia sair, mas ia demorar muito mais do que o prazo estabelecido aí. Graças a vocês, a ajuda de vocês está saindo mais rápido do que eu imaginei, tá certo? Então, muito obrigado por isso mesmo. Vamos lá, vou colocar a notícia na tela logo, para a gente chegar aí e analisar o que está acontecendo. É importantíssimo. É como eu falo sempre aqui quando eu faço esse tipo de atualização. Nós estamos tendo vários barris de pólvora espalhados pelo mundo. Claro que um dos que mais preocupa é um conflito entre China e Estados Unidos, tá? Então, vejam e entendam o que está acontecendo. Tá aqui, ó. O governo Biden pode enviar telefone vermelho à China para emergências. Linha direta de comunicação de emergência seria similar à estabelecida entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria, como maneira de evitar uma guerra nuclear. Tá certo? Todos nós sabemos, tá, que a China vem aumentando o seu arsenal nuclear, tanto que eu trouxe vídeo aí onde eu mostro que eles estão construindo 119 silos para armazenar mísseis nucleares, tá? Então prestem muita atenção, está escalando, está ficando perigoso. O governo Biden está examinando a possibilidade de estabelecer uma linha direta de emergência com o governo chinês, semelhante ao chamado telefone vermelho, estabelecido entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, que permitia a comunicação direta com o Kremlin, como uma maneira de evitar uma guerra nuclear. Embora a ideia seja embrionária e ainda não tenha sido formalmente discutida com os chineses, o governo Biden quer desenvolver uma ferramenta de comunicação rápida que poderia ser incorporada a um esforço mais amplo para reduzir o risco de conflito entre Estados Unidos e China, de acordo com um oficial dos Estados Unidos e outra fonte familiarizada com as primeiras conversas sobre o dispositivo. Então vocês vejam, um dispositivo da Guerra Fria que pode ser reativado, mas agora com um outro país, a China. E eu acho bem interessante esse tipo de dispositivo. Temos algo semelhante, por exemplo, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma linha direta de comunicação para evitar uma guerra. Então eu acho isso uma coisa válida,
tá? Até porque uma guerra nuclear aí dizimaria milhões e milhões de pessoas. E não é esse o desejo, não é isso que nós queremos, tá? Por isso que eu trago sempre essas atualizações, para que a gente preste atenção, para que veja o que está acontecendo, em que pé está a situação. Para que vocês tenham uma ideia, uma linha direta pode evitar sim um conflito. Olha o que aconteceu essa semana. Pequim diz ter repelido navio de guerra dos Estados Unidos no Mar do Sul da China. Ou seja, um incidente, um pequeno incidente, um bobo incidente, pode causar um conflito, tá? Os militares da China disseram ter repelido um navio de guerra dos Estados Unidos que entrou ilegalmente em águas chinesas próximas das ilhas Paracelso nesta segunda-feira, o aniversário do veredito de um tribunal internacional que sustentou que Pequim não tem direito de reivindicar o Mar do Sul da China. O USS Benfold entrou nas águas sem aprovação da China, violando gravemente a sua soberania e minando a estabilidade no Mar do Sul da China, disse o comando do Teatro Sul do Exército Popular de Libertação. Pedimos aos Estados Unidos que parem imediatamente com tais provocações, disse o comandante do Exército Popular de Libertação em um comunicado, tá? Então vejam só, a China ela tem ambições territoriais e todos nós sabemos disso. Ela tem a ambição de anexar Taiwan, ela já anexou 60 quilômetros quadrados do território indiano, anexou uma pequena porção do território de Butão, que é um pequeno país que não pode reagir, então aceitou aquilo pacificamente, tá? Então é importantíssimo nós prestarmos atenção. Até mesmo a Rússia já foi vítima das ambições. A China, um diplomata chinês reivindicando a cidade de Vladivostok como um território chinês. O maior porto da Rússia está ali. A maior cidade portuária da Rússia é Vladivostok. E eles estavam exigindo a devolução da região que eles perderam em uma guerra mais de 100 anos atrás aí contra a Rússia, tá? Então fica aí mais um barril de pólvora. Vocês vejam, eles têm ambições territoriais. Esse é o primeiro ponto, prestem atenção nisso. Eles querem sim expandir, porque apesar do seu território ser vasto, um grande território, não é tão rico em recursos naturais. E eles estão de olho justamente nos recursos naturais em outros países, onde eles podem crescer e anexar os territórios. Isso é fato. Taiwan é uma questão de honra para eles, porque eles não conseguiram até hoje anexar de volta e Taiwan se mantém independente da China, tá certo? Hong Kong, eles já fizeram, tinha tratado aí de um país, dois sistemas, ou seja, uma democracia capitalista em Hong Kong. Eles já acabaram com isso. O tratado ia até 2050. Agora acabou. A democracia em Taiwan não existe mais. Isso é fato, tá certo? Então vocês entendam que eles têm ambições. Esses tipos de conflito, pensem em vocês, imaginem vocês, se por um erro, aí, aconteça um pequeno conflito entre China e Taiwan. Não sei, de repente aí um avião chinês invada o território de Taiwan e Taiwan abata esse avião. Isso pode gerar um conflito. Por quê? Esse conflito aconteceria. A China não ia aceitar ter o seu avião derrubado. Os Estados Unidos, por sua vez, têm um tratado com Taiwan para defender. Vimos essa semana o Japão dizendo que no caso de um conflito ficará junto com os Estados Unidos e Taiwan. Ficará ao lado dos Estados Unidos para defender Taiwan. Então vocês vejam que está, aquele barril de pólvora se formando. Muita gente tem negado, mas hoje nós vivemos uma Guerra Fria 2.0. Uma Guerra Fria entre Estados Unidos, Rússia e China. E isso é um fato. Em outros teatros, como no teatro europeu, nós temos aí o enfrentamento da Rússia com a Europa. Tivemos há 2 semanas atrás a Marinha Russa dando tiros de advertência em um navio do Reino Unido, um navio militar, que invadiu águas territoriais da Crimeia, tá certo? Adentrou 3 quilômetros no território russo, território esse anexado, né?
porque pertencia à Ucrânia. Então vocês vejam que as ambições são grandes e os potenciais conflitos também. Vejam só, tivemos também Vladimir Putin ameaçando essa semana, e eu vou mostrar para vocês a notícia, vou até colocar agora para que fique bem claro. Navegue perto da Crimeia de novo e marinheiros se machucarão, alerta a Rússia a Reino Unido. Por quê? A primeira vez eles deram tiros de advertência e agora eles estão ameaçando atirar para afundar o navio mesmo, tá? Uma autoridade de alto escalão da segurança russa alertou o Reino Unido nesta quarta-feira a não navegar novamente com seus navios de guerra perto da Crimeia, a menos que deseje que marinheiros britânicos se machuquem. O alerta emitido por Mikhail Popov, vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, ocorre após um incidente no mês passado em que o navio de guerra britânico HMS Defender exerceu o que Londres disse serem regras de liberdade de navegação internacionalmente reconhecida em águas territoriais ucranianas perto da Crimeia. Então vocês vejam, são dois palcos diferentes aí, o Mar do Sul da China e o Mar da Crimeia, mas o que está envolvido ali é a mesma coisa, Rússia e China de um lado, Estados Unidos e Europa do outro, tá? Então essas ambições podem levar sim a um conflito. Esse tipo de dispositivo de comunicação realmente pode ajudar, desde que seja usado, né? Nós não sabemos se vai ser usado ou não, ou se eles vão chegar a um acordo para colocar em funcionamento. Uma linha direta para Pequim permitiria que o presidente Joe Biden ou altos funcionários de sua equipe de segurança nacional enviassem imediatamente chamadas ou mensagens criptografadas. Informações urgentes podem ser compartilhadas sobre movimentos militares repentinos ou mensagens de alerta enviadas sobre hacks cibernético, tá? A ideia é estabelecer uma linha direta com Pequim. A ideia de estabelecer uma linha direta com Pequim surgiu no governo Obama, embora o conceito não tenha sido codificado em um memorando secreto de segurança nacional até o último ano do governo Trump, de acordo com a fonte próxima à Casa Branca. Funcionários do governo Biden continuaram a perseguir a ideia, disseram fontes, mas ainda vários detalhes a serem acertados, incluindo se os chineses concordariam em usar o dispositivo. Creio que sim, até porque eles iam passar uma boa imagem para o mundo dos dois lados, né? Olha, nós estamos tentando evitar uma guerra nuclear. Isso aí seria mais político, mas é um dispositivo interessante. Uma linha direta semelhante à da China já existe no Pentágono, deve ser usada exclusivamente para assuntos militares, mas raramente é. Temos uma linha direta, sabe-se que nas 2 vezes que usamos, apenas tocou em uma sala vazia por horas e horas. Então, um dispositivo que se tornou inútil, porque não está sendo feito algum protocolo, não está se mantendo alguém responsável por atender essas ligações. Se está tocando em uma sala vazia, o problema com o sistema atual, juntamente com as forças armadas cada vez mais ofensivas da China, levaram a crescentes preocupações entre as autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos sobre o potencial de erro de cálculo com a China e um sentimento de que mais precisa ser feito para aumentar a comunicação. Há uma preocupante escassez de ferramentas de gerenciamento de incidentes na relação Estados Unidos e China. É muito urgente que o governo dos Estados Unidos busque linhas de comunicação que permitam responder à crise ou prevenir uma crise. Precisamos de uma operadora 911, por assim dizer. E quem disse isso? Danny Russell, que é ex-secretário assistente do Departamento de Estado. Um alto funcionário da administração se recusou a discutir o dispositivo quando questionado, mas disse que, de modo geral, é claro que temos interesse em garantir que a concorrência com a China seja administrada de maneira responsável. Porque é exatamente o que eu estou falando. Um erro de cálculo, um pequeno incidente pode se transformar num conflito de larga escala, tá? De larga escala. Tivemos a resposta dos Estados Unidos aqui, ó, ao caso do navio de guerra dos Estados Unidos que entrou no Mar do Sul da China. Em uma videoconferência com os chanceleres dos Estados-membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN,
Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, classificou as reivindicações da China de ilegais. E além disso, você vai ter também o Canadá instando a China a deixar essas reivindicações, essas pretensões marítimas de lado. Então é mais um ator que se envolve nesse conflito, o Canadá. Os Estados Unidos apoiam os reclamantes do Sudeste Asiático contra a coerção chinesa. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, criticou o secretário de Estado norte-americano por encorajar disputas em vez de tentar resolver. É extremamente irresponsável que as relações entre países minem a paz e a estabilidade regionais, disse o diplomata, segundo o portal Sohu. Ele argumentou que os Estados Unidos ignoram a perspectiva histórica e os fatos objetivos do problema, frequentemente um defensor do direito internacional, e falam com frequência sobre a questão do Mar do Sul da China. Contudo, ainda não aderiram à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Por favor, adiram primeiro à Convenção, comentou o Zhao. Então vocês vejam, é um criticando o outro, uma retórica subindo. Nós temos aí potenciais conflitos, é realmente um barril de pólvora, uma Guerra Fria 2.0, que muitos teimam em negar. Olha, não existe, não há uma Guerra Fria acontecendo, mas na realidade está mais claro, mais cristalino do que nunca, que há sim uma Guerra Fria e que um potencial conflito entre China e Estados Unidos está cada dia mais claro e cada dia mais próximo. E isso é um fato. Conforme cresce o poderio militar chinês, eles vão aumentando a sua retórica, vão peitando ainda mais. Uma hora ou outra, eles vão encontrar uma barreira, não vão conseguir ultrapassar aquele limite, o que vai gerar um conflito aí. Então, eu espero que antes disso haja sim uma derrocada do regime chinês, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.